todo mundo hoje em dia quer aprender um novo idioma. Seja para viajar, para ter no seu currículo, para realmente falar uma nova língua e estar conectado com outras culturas. Mas aí você se perguntou, quais são os idiomas mais fáceis para aprender sendo brasileiro? Ou no caso, né, falando português. E é isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Opa, tudo bom? Eu sou o Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre quais são os idiomas mais fáceis para quem quer estar aprendendo aí, sendo que você fala português, né, sendo brasileiro ou português de Portugal, ou até mesmo os países africanos ali que falam português. Quais são os idiomas mais fáceis pra gente aprender? Primeiro de tudo, pra você que não me conhece, eu sou o Gabriel, eu moro aqui em Luxemburgo, fazem quase 2 anos, né? Eu sou poliglota, falo mais de 3 idiomas fluentes, né? Sem contar alguns outros ali que estão no nível intermediário e indo já pro avançado. E eu quero te fazer um convite, se você tem interesse em aprender uma nova língua, recomendo que siga a gente aqui, se inscreva aqui nesse canal e também siga a gente lá no Instagram, porque eu dou diversas dicas sobre como aprender um novo idioma. Mas enfim, partindo pro que interessa. Eu vou começar com aquele que eu sou o mais fluente, que realmente assim, no começo eu achei bem tranquilo de se aprender, que é o francês. Existem diversas semelhanças entre o francês e o português. E, assim, é nítido quando você começa a aprender o idioma. Muitas palavras são muito parecidas, tanto na pronunciação, tanto na escrita. E é claro, tem uma coisa que a gente acaba se confundindo quando a gente está aprendendo francês, que são palavras que são parecidas, mas que têm significados diferentes. Como, por exemplo, a palavra aucune, na parte escrita, parece que a gente está falando de algum, mas na real quer dizer o contrário, quer dizer nenhum. E existem outras palavras também, como, por exemplo, personne. Quando a gente fala em francês personne, pode ser que a gente está falando de uma pessoa em específico, né, une personne, ou a gente pode falar personne, a gente está querendo dizer ninguém. É um pouquinho confuso. Porém, por ser uma língua derivada do latim, a gente tem uma certa semelhança na questão gramatical, apesar de que o francês é um pouquinho mais difícil na gramática, na questão da pronúncia e do vocabulário ser um pouco parecido. E além disso, é uma língua romântica, né? De acordo com os especialistas, é uma língua romântica para bonjour, monsieur, bon appétit, ir para Paris, etc. Olha, na minha opinião, eu não acho, tá? Eu prefiro muito mais Itália, que aliás é a próxima língua. O italiano. Ma ragazzo, que coisa stai facendo? Realmente o italiano, pra mim, é uma das línguas mais românticas que existe. Eu gosto muito desse enrolado que a língua faz e tudo mais. Eu amo falar as coisas que eu sei falar em italiano, que não são muitas. E eu amo ouvir o italiano todos os dias, né? Eu trabalho num restaurante italiano, então eu amo ouvir quando eles falam. É muito bom, a sonoridade é muito melhor que o francês, na minha opinião. E o italiano também tem essa coisa de ser uma língua derivada do latim e tudo mais, que a gente tem muita facilidade de entender. E assim, entre aprender o francês e o italiano, eu particularmente preferiria ter aprendido o italiano, porque eu já fui pra Itália algumas vezes e eu amo a cultura italiana. Eu adoraria muito poder estar mais envolvido na cultura, poder ouvir mais, poder entender melhor as histórias. Eu já fui pra Roma, já fui pra Milão. Eu amo esses lugares, realmente são incríveis. Então, é a próxima língua aí que eu estarei desenvolvendo usando o meu método para poder aprender idiomas. Enfim, eu gosto muito do italiano. A próxima língua é o romeno. O romeno, por incrível que pareça, ele é bem parecido com o italiano. Eu já trabalhei com uma mulher que ela veio da Romênia e ela falava italiano. E assim, várias vezes eu não sabia se ela tava falando em romeno com alguém ou se ela tava falando em italiano, porque eu realmente, às vezes eu não conseguia fazer muita diferença, sabe? E o que eu percebi depois foi que tinha muitas palavras que tinham uma sonoridade parecida com a do português. Tanto que teve uma vez que meu pai foi nesse restaurante lá, eu conversei um pouquinho com ela e eu conversei com meu pai em português e ela falou assim, nossa, tem muitas palavras que são parecidas, parece até que eu consigo entender meio que o sentido geral do que você tá falando. E isso é bem legal, porque ninguém pensa assim, nossa, hoje é um novo dia, acho que eu vou aprender o romeno, né? Bom, mas tem essas semelhanças, são incríveis. E eu até andei dando uma pesquisada e vou mostrar pra vocês agora uma tabela que eu achei, mostrando as semelhanças entre o português e o romeno. Dá uma olhada nessa tabela, dá pra ver que existem muitas palavras que são parecidas na escrita, isso é bem legal. Ou seja, por essa facilidade, por ser parecido também com o italiano, também é bem um idioma fácil e cabível de se aprender em pouco tempo. E aliás, Romênia é um lugar muito lindo. Mas agora, vamos para o mais temido de quase todo mundo, que é brasileiro, que é português, que seja, o inglês. Mas por que o inglês tá aqui nessa lista? O inglês é muito difícil de se aprender, não é mesmo? Muito pelo contrário.
o inglês é uma língua extremamente fácil de se aprender. O inglês chega até a ser mais fácil que o francês de se aprender, por conta das questões gramaticais. É claro que o francês, a sonoridade dele, né, como as pessoas falam e tudo mais, pode ser que você tenha mais facilidade para entender logo de começo. Porém, o inglês tem poucas regras gramaticais, é muito mais fácil que a do português. Enquanto no português a gente vai ter que dizer, por exemplo, eu danço, tu danças, eles, ela dançam, nós dançamos, vós danceis, eles dançam. No inglês é tudo I dance, you dance. Só tem uma exceçãozinha, né? No he dances, tem um S no final. Depois a gente tem we dance, they dance. Depois a gente tem we dance, you dance, they dance. É tudo a mesma coisa. Ou seja, essa e outras regrinhas gramaticais tornam o inglês uma língua fácil de se aprender. É claro, né? Isso aqui eu tô falando da questão gramatical. É claro que as palavras no inglês são um pouco mais diferentes da do português ou de qualquer outra língua latina. Porém, o inglês hoje ele é tão presente na nossa vida, na vida de praticamente todo mundo, que se torna quase impossível de não conhecer algumas palavras. Como, por exemplo, se você vê uma placa vermelha escrito stop, provavelmente você sabe que significa pare, mesmo que você nunca tenha estudado o inglês. Ou seja, essa questão do inglês está sempre muito presente na nossa vida e tudo mais. A gente está sempre pegando palavras do inglês e trazendo para o português, sem fazer a tradução e tudo mais. O inglês é sim uma língua fácil de se aprender para quem é brasileiro. O maior problema dos brasileiros ao aprender o inglês é tentar traduzir diretamente, porque a estrutura gramatical às vezes é um pouquinho diferente da nossa. E normalmente quem está aprendendo inglês ou a primeira língua que seja, acaba cometendo erros simples, como por exemplo fazer a tradução direto do inglês e falar frases como the snake will smoke, que quer dizer a cobra vai fumar. Mas é claro que no inglês a gente não fala isso. Agora, por último, eu vou falar dele, el espanhol. Por que eu fiz a mãozinha igual de italiano? Não sei. O espanhol é uma língua fácil de se aprender, difícil de pronunciar. E eu te explico por quê. Nesse exato momento, nesse mês de fevereiro, eu estou aprendendo espanhol usando o meu método de aprender idiomas, certo? E a minha maior dificuldade está sendo em fazer a dissociação entre o espanhol e o português, e o espanhol e o italiano. Porque como são línguas tão parecidas, a gente acaba fazendo o que a gente chama de portunhol. E, por exemplo, tem muitas vezes que eu vou querer dizer, tipo, començo, mas isso nem existe no espanhol, é empezar, que significa começar. Ou seja, fazer isso. Ou seja, na hora que você aprende a fazer isso, essa divisão, a entender que existem palavras que são, sim, muito parecidas e que provavelmente você vai conseguir ouvir bastante espanhol e entender uma grande maioria, existem outras palavras que são extremamente diferentes. E você tem que estar ligado nessas palavras, porque senão você vai acabar se confundindo. E você vai fazer aquele famoso portunhol, que vai ser falar português tentando hablar um pouquinho el espanhol, com esse sotaque estranho, sabe? E assim, o espanhol é uma língua muito gostosa de se aprender, é falado em muitos, mas muitos países da América do Sul, ou seja, para o brasileiro é uma das línguas mais importantes, na minha opinião, de se aprender, claro, depois do inglês. E até mesmo na Europa, né, você encontra países que falam espanhol. Claro, a Espanha é uma língua muito bonita e muito caliente por hablar. Eu tô gostando muito de estar aprendendo espanhol e eu vou estar mostrando a minha trajetória durante 28 dias usando o meu método para poder aprender idiomas. Então, se você quer aprender uma nova língua, nem que seja o espanhol ou qualquer outra língua, dá uma acompanhada no meu Instagram, onde eu tô mostrando essa evolução no meu espanhol pouco a pouco. E lá eu tô dando dicas também sobre como você pode aplicar várias e várias coisinhas na hora de aprender o seu idioma, o idioma que você quiser. Mas enfim, comenta aí embaixo qual idioma que você quer aprender em 2023. Deixa eu saber, vai? Eu espero que você tenha gostado de algum dos idiomas que eu te falei aqui e espero que realmente você esteja empenhado para começar a estudar. Mas enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima.